Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Orleans. Esse era o nome de Dom Pedro II, ou como ele gostava de ser chamado, Pedro de Alcântara. Ele, com 5 anos, ficou órfão de mãe e o pai, Pedro I, teve que voltar para Lisboa, para Portugal, para combater o irmão Dom Miguel pelo trono de Portugal. Sua mãe havia morrido quando ele tinha apenas 1 aninho, Dona Leopoldina. Ele então foi preparado para ser imperador. O pai foi para Lisboa, mas deixou o menino aqui no trono. Mas ele não podia governar, só tinha 5 anos. Foi então que os regentes tomaram conta e governaram o país nesse período. Só que o governo dos regentes não foi muito interessante, porque havia muitos conflitos regionais, muitas revoltas populares. E aí tiveram a ideia de centralizar o governo. Nessa altura, Dom Pedro II já tinha 15 anos de idade, mas não era maior de idade ainda. E pelas leis brasileiras, só com a maioridade é que podia ser imperador. Então decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e coroaram-no rei, imperador, aos 15 anos. Quando ele fez 18 anos, ele casou-se com Teresa Cristina das Duas Sicílias, formou família e aí começou a governar. O governo de Dom Pedro II durou quase 50 anos. Ele foi considerado o maior governante que esse país já teve. O maior governante, disparado. Colocou o Brasil da condição de um país pobre, passou a ser uma grande nação reconhecida mundialmente e comparada até aos Estados Unidos. Tecnologia, infraestrutura, educação, ele revolucionou, ele transformou esse país, de fato. Ele não tinha escravos, ele não tinha, todos os seus funcionários eram remunerados. A filha dele, em 1888, depois de várias tentativas, ela conseguiu assinar a Lei Áurea, que libertava todos os escravos. Isso não caiu muito bem, principalmente para a elite, que dependia da força escrava para trabalhar para eles. Então, os militares, mas a elite brasileira, não o povo, se juntaram contra Pedro II e deram o golpe militar que veio a dar sequência logo depois na República Brasileira. Uma curiosidade, o golpe militar foi dado por Deodoro da Fonseca, que quando tinha 15 anos lá atrás, vindo do interior, veio pedir ajuda a Dom Pedro II, que também tinha 15 anos, em 1840. Dom Pedro II o teve como família, levou para casa, cuidou dele, e anos depois, quase 50 anos depois, quem deu o golpe militar foi Deodoro da Fonseca. Pedro II, de imperador, se viu proibido de permanecer no país. Ele teve que sair daqui, ir para a Europa junto com toda a família. Ele não podia mais permanecer no país. Ele ficou impressionado quando ele recebeu a carta dizendo que ele tinha horas para dar o pé. E quando ele falou se o Deodoro já estava sabendo disso, aí falaram para ele, Deodoro foi que decretou que o senhor não pode ficar mais no país. Então, ele foi embora, a mulher dele morreu 3 meses depois, e ele morreu em 1891. E até hoje, ele foi e sempre será o maior dos brasileiros, tá bom? Então, quando você vir a Alcântara, como ele gostava de ser chamado, Pedro de Alcântara, Alcântara que fica em São Gonçalo, lembre-se disso.